Lagoa de Itanhenga, na cidade onde eu fui criado, né? E eu lembro que era o primeiro dia de aula, não existia assunto a ser dado, mas a gente entrou na escola, não existia também celular Android, né? Era o material em si, era realmente livros mesmo que a gente tinha acesso na época. E eu passei na secretaria, peguei esse material e fui para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, primeiro dia de aula, né, não tinha assunto, eu comecei a folhear o primeiro livro que estava em cima, e era o livro de história. Esse livro de história tinha uma página que eu abri que falava da história do faraó. E quando eu virei a página seguinte, continuava a história do faraó, mas era outra caricatura, ou seja, outra foto. Aí eu, ainda menino, criança, né, digamos assim, eu virei a página novamente, voltei para a história que eu estava e disse, poxa, aqui tem um faraó. Virei a página seguinte e disse, aqui tem outro. Aí me bateu a curiosidade, quem é o faraó? Quem é o... né? Quem é o original? Aí, né? por coincidência, Rubens, veja só, por coincidência, a professora que entrou para dar a primeira aula foi a de história. Olha só. E daí não deu outra. O que é faraó? Né? Aí ela conversou... E você tem quantos anos? Acho que eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E daí ela começou a se apresentar, cada um e tal, aquela coisa do primeiro dia de aula, né? E no final ela pediu que a gente ficasse à vontade para fazer a pergunta que quisesse. Eu já estava, desde o início, com a minha pergunta formada. E daí eu levantei o braço e não deu outra. E quando eu levantei o braço, eu perguntei a ela simplesmente, professora, qual foi o primeiro faraó do Egito? Quando eu perguntei isso, a sala inteira, eu lembro que era 42 alunos, se não me falha a memória, na época. A sala realmente estava lotada. Início do ano, todo mundo sabe que realmente as salas ficam lotadas. E daí todo mundo começou a fazer uma espécie de bullying. Aquela velha tradicional, digamos, vaia, né? E tal, e aquela coisa toda, e ela começou a acalmar, conseguiu acalmar os meninos. Porém, acalmou naquele momento, mas a pergunta não saiu da cabeça dos colegas. E daquele dia por diante, eu comecei a ser visto e olhado como faraó, como a pessoa do faraó. Foi. Primeiro dia de aula. E assim, no final da aula, aliás, no final da reclamação da professora para os meninos pararem, um colega do lado disse assim, não se preocupe não, professora. O faraó que ele quis saber é ele mesmo. Aí foi que o pessoal aderiu. E daí ficou o faraó. Hoje eu tenho 44, vou fazer 45, como você bem falou. E realmente o apelido ele pegou. Então, os seus contemporâneos, ninguém está com José Hildo. Não. Eu acredito que se você chegar hoje no meu vizinho da direita e da esquerda, meus vizinhos, certo, e perguntar quem é José Hildo, eu acredito que eles vão ter dificuldade. Vão chegar a mim, porém com dificuldade. Vai parar, vai pensar. Agora, se você disser faraó, tanto para os vizinhos como nas principais entradas de Carpina, eu acredito que você vai chegar a mim. É o vereador. Rapaz, a sua história é interessante, viu? É o famoso apelido, né?